Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha primeira leitura de 2021, o livro Olhos de Pedra, do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, para quem não conhece, é um grande pesquisador das culturas tradicionais, do cordel, das histórias antigas do nosso país, da tradição oral. E eu tive a honra e o prazer de conhecer o Marco Aurélio em 2016, num evento que nós fomos juntos em Manaus. E desde lá sou fã número 1 do Marco, tanto pela sua inteligência quanto pela sua simpatia, sempre disponível para conversar, para bater um papo, trocar uma ideia. Então, eu, ano passado, recebi de presente da Pergunta Fixar esse livro do Marco Aurélio, é um livro de poemas, e me encantei muito, né? Foi a minha primeira leitura desse ano e só vem a reforçar toda a admiração que eu tenho pelo Marco Aurélio. Então, como eu falei para vocês, o Marco Aurélio, ele trabalha muito com a questão da literatura de cordel. Então, lá em 2016, quando eu o conheci, ele me deu esse livro aqui, né, A Lenda do Saci Pererê, em versos de cordel. Então, o Marco Aurélio, ele trabalha muito com o público infantil, esse livro é da Paulus, né, e traz, como eu falei para vocês, essa questão das tradições, né, aqui no caso o Saci Pererê, e com a linguagem do cordel. Então, o Marco Aurélio, ele é um grande conhecedor, um grande especialista nessa arte. Olha que bonito o livro. Então, para quem tem filhos pequenos, eu recomendo muitíssimo as obras do Marco Aurélio. E para você que já é grandinho, assim como eu, né, adulto, eu recomendo esse livro de poemas. Eu vou ler para vocês aqui alguns desses poemas para vocês conhecerem também essa vertente da obra do Marco, que muitas vezes ele é mais conhecido pelos cordéis, né? Ele tem muitos livretos de cordéis, faz muitos cursos, mas também aqui ele se expressa como um grande poeta. Eu vou ler aqui a primeira poesia, se chama Valores. Não me queira empurrar os seus valores. Seus valores são seus, somente seus. Não me fale dos dons que vêm de Deus. Não me inclua no rol dos pecadores. No jardim do existir há tantas flores. Destas brotam artistas, fariseus, panteístas, prosélitos e ateus, pois o mundo, acredite, tem 1000 cores. Pisarei muita pedra, muito espinho, para quando encontrar o meu caminho, aprender a colher e a repartir. Paz, amor e um punhado de loucura. Se essa vida for mesmo uma aventura, a mim cabe escolher para onde ir. Eu gostei bastante desse poema, né? Porque me identifiquei muito com essa questão de ter essa liberdade de escolher para onde ir, né? Muitas vezes as pessoas tentam nos empurrar os seus próprios valores goela abaixo e não entendem, né, que o seu valor é seu. É muito importante que você os tenha, mas não tente impor o que é seu para o outro. Achei muito, muito legal esse poema. Vou ler mais um aqui, que se chama Cidadão de Bem. Cidadão de bem vai ao culto, à missa. Cidadão de bem já nasceu adulto. Cidadão de bem sabe ter bom vulto, ao abrigo insuspeito da justiça. Cidadão de bem tem cavalariça. Cidadão de bem pede e tem indulto. Cidadão de bem pode ser estulto, mas se alguém o difama, é por cobiça. Cidadão de bem age qual raposa, nas colunas sorri junto à esposa, socialite e herdeira de um nababo. Mas prefere as amantes, e com elas, cidadão de bem pega 2 velas, acendendo uma a Deus, outra ao diabo. Bom, acho que já deu para ver um pouquinho do tom de crítica social que tem também nos poemas do Marco Aurélio, né, de uma inteligência muito grande, de uma sofisticação muito grande. Eu gosto bastante desse poema, inclusive comprei recentemente um livro do Maurício Gomide que tem o mesmo nome desse poema, que é O Cidadão de Bem,
E eu mesma já escrevi alguns textos falando sobre isso, né? Essa questão de quem é o cidadão de bem, né? É uma visão que a gente tem aqui no nosso país um pouco tortuosa, né? De quem seria esse cidadão de bem realmente, né? Então, eu achei bem inteligente esse poema do Marco. E também, além dessa questão das críticas sociais, o Marco Aurélio também ele trabalha com algumas homenagens. Por exemplo, esse poema que eu vou ler agora é em homenagem ao Leandro Gomes de Barros, um grande nome da literatura de cordel. Então, provavelmente, quem é ligado com a literatura de cordel conhece o Leandro. E o Marco Aurélio fez esse poema belíssimo em homenagem a ele. Para Leandro. Certa vez houve um homem que fazia muitos versos e nisso foi fecundo. Nasceu pobre e ainda assim ganhou o mundo, e mais belo outro mundo surgiria. Forneceu temas para a cantoria, de feitio dramático ou jocundo. Foi chamado o primeiro sem segundo, pois talento como ele não havia. Do sertão retratou as muitas gestas, os dilemas, as dores ou as festas, e os clamores do povo nordestino. Por do verso saber cada meandro, hoje canto a memória de Leandro, nos acordes da lira do destino. Então, esse poema é uma homenagem muito bonita também. E o Marco Aurélio ele também brinca um pouco, né? Faz algumas paródias com outros textos bastante conhecidos, né? Como eu falei, o Marco Aurélio ele é um grande estudioso. Eu acho que é um dos escritores brasileiros com maior conhecimento de literatura que eu conheço. E, além de tudo isso, muito generoso. E ele fez essa brincadeira aqui com um soneto do Camões. E se chama A Propósito de um Soneto de Camões. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, sujeito esperto. Servindo ao arameu, que estela perto, e na faina tão dura se esvaía. O tal Labão assim se comprazia, ser chamado de lobo do deserto. E Jacó, já pensando estar liberto, foi atrás de Raquel, mas trouxe Lia. Vendo o pobre pastor que o dito sogro lhe negou a mulher que tanto amava, pois queria fazer um desencalhe, recomeça a servir, pesar do logro, e no leito com Lia outra esperava, e o amor se tornou mero detalhe. Bom, eu adoro esse soneto do Camões e gostei muito também desse jogo que o Marco Aurélio fez, né, brincando também com esse soneto, bem bacana. Vou ler mais uma poesia aqui, que eu gostei bastante também, que fala Quando eu me for. Quando eu me for, não borrife de pranto o meu ataúde. Elogie os meus defeitos, renegue a minha virtude. E lamente eu não ter ido ainda na juventude. Não gastei minha saúde no bloco dos tubarões. Por isso, escreva em meu túmulo, morreu sem ter ilusões, e quando vivo, jamais temeu as contradições. Enfrentou fortes sanções, sem jamais se perturbar. De seu teve muito pouco e pouco quis ajuntar. Viveu sem pesos inúteis, morreu sem nada a levar. Favor jamais derramar uma lágrima fingida, pois fui mais riso que pranto, e mesmo na despedida espero que o vinho jorre onde já não jorra a vida. Se o esquife é a guarida em que se remove o ranço de quando o sangue corria, espero nesse remanso, entre as flores alcançar o merecido descanso. Então, percebam como o Marco Aurélio ele tem um perfeito domínio, né, tanto da forma da poesia, né, da métrica, das rimas, quanto do estilo. É muito, muito gostoso de ler as poesias dele, porque a gente percebe justamente todo esse cuidado estético que ele tem com a obra. E para terminar, eu vou ler mais um poema que é de cunho político, social,
e que fique para nossa reflexão aqui, para vocês que assistem esse canal. Acho que é muito pertinente diante de toda a situação que nós estamos vivendo. Ele se chama Quanta. Quanta gente morrerá na fila dos hospitais para alimentar a mesa dos que já comem demais? Quantas crianças serão privadas de ir à escola para abarrotar os cofres dos gatunos de cartola? Quantos pobres que só querem trabalho, agasalho e pão derramarão muito pranto porque nem isso terão? E quantos de nós, depois, com a cabeça no muro, choraremos um passado que devia ser futuro? Gente, então esse é o Marco Aurélio, Olhos de Pedra, da Pergunta Fixar. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez o André do Amaral, que é o editor lá da Pergunta Fixar e que mandou esse livro ano passado. Fiquei muito feliz com a leitura. Mando meu abraço para o Marco Aurélio também, meu colega de escrita. Desejo que seja um ano de muito sucesso para todos. Agradeço vocês que ficaram aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aqui no vídeo, comente também o que você achou das poesias. Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E muito obrigada pela sua companhia. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!